tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Falivene, sou professor de Direito Penal de vocês e hoje a gente vai falar sobre o crime de estelionato previsto no artigo 171 do Código Penal. O conteúdo da aula de hoje será, primeiro, considerações iniciais, depois, direitos do crime, tipo objetivo, tipo subjetivo, consumação e tentativa, concurso de crimes, da estelionato privilegiado, formas assemelhadas, formas majoradas, estelionato contra idoso e, por fim, ação penal. Então, o artigo 171 fala assim: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa. Para primeiro, se o criminoso é primário e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme disposto no artigo 155, parágrafo 2º, que é o furto de pequeno valor. Parágrafo 2º. Nas vezes as penas incorre quem? Aqui já são as formas equiparadas, né? Primeiro, disposição alheia como própria, que é quando quem vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia, coisa alheia como própria. Depois, alienação ou oneração fraudulenta da coisa própria, que é quando alguém vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias. Depois, a defraudação do penhor, que é quando defrauda mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro modo, a garantia pignoratícia, quando tem a posse do objeto empenhado. Depois, fraude na entrega de coisa, quando defraudar substância, qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a alguém. Depois, a fraude para o recebimento de indenização ou valor de seguro, que é aquele que destrói total ou parcialmente ou oculta coisa própria ou lesa o próprio corpo ou a saúde ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Depois, a fraude no pagamento de cheques, que é quem emite cheques sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. E daí, parágrafo 3º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento da entidade de direito público ou instituição de economia popular, assistência social ou beneficência. E depois, parágrafo 4º, estelionato contra idoso, aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso, né, que lembrando, pessoa maior de 60 anos. E por fim, ação penal, parágrafo 5º, que é uma novidade do pacote anticrime, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental e maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então agora, é importante destacar, a partir do final de 2019, né, da promulgação do pacote de crime, o estelionato é crime de ação penal pública condicionada, exigindo a representação da vítima. Mas a gente vai falar disso um pouco melhor daqui a pouco. Primeiro, considerações iniciais, né? Trata-se de um crime contra o patrimônio, cuja objetividade jurídica é a proteção do patrimônio alheio. Então, tá um crime contra o patrimônio, o objeto jurídico é a proteção do patrimônio alheio. E o estelionato caracteriza-se pela existência de uma fraude. Tá? Você tem aqui uma fraude ou um ardil pelo qual o agente, valente de artimanhas, valente de métodos enganosos, de artimanhas, outras coisas, ludibria o ofendido a entregar-lhe uma coisa, daí obtendo a vantagem ilícita. Então, basicamente, o estelionato, o indivíduo engana o outro para receber a coisa. Tá? A gente vai estudar o que é essa fraude ou ardil depois. Primeiro, o sujeito do crime é um crime comum. O sujeito ativo é qualquer pessoa, pode ser tanto a pessoa que emprega a fraude, quanto a pessoa que ofere a vantagem. Tá? Eu já vi muito isso na prática. Tá? Alguém comete um estelionato bancário, por exemplo, e pede para outra pessoa receber na conta de outra pessoa. E a pessoa deixa. E essa outra pessoa vai responder para o estelionato também. Então, isso é importante. Depois, o sujeito passivo, ele será a pessoa que sofreu o prejuízo ou ainda aquele que for enganado, e, né, mesmo que o prejuízo seja um terceiro. Certo? Além disso, é importante destacar que no estelionato a vítima deve ser pessoa determinada ou pessoas determinadas. Você tem que poder individualizar as pessoas que foram as vítimas do estelionato. Por quê? No caso da conduta visar vítimas indeterminadas, poderemos estar diante de crime contra a economia popular previsto na Lei 1521 de 51. Como, por exemplo, a corrente,
a pirâmide, a adulteração de combustível, a adulteração de balança. Você não tem umas vítimas determinadas ou uma vítima ou umas vítimas determinadas. A vítima é o consumidor em geral. Então daí você não vai ter estelionato, mas sim crime contra a economia popular. Tá? Isso é muito importante também no estelionato. Tipo objetivo, né? Vamos falar agora do tipo objetivo. No estelionato, o agente obtém uma vantagem. Assim, com o emprego de uma fraude, o sujeito ativo consegue alcançar uma vantagem ilícita. A norma do caput do artigo 71 do Código Penal descreve em que se pode constituir a fraude. Poderá, portanto, o agente, para obter a vantagem ilícita para si ou para outra, empregar artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. O que é um artifício? O artifício é o uso pelo agente de objetos aptos a enganar a vítima. Tá? O artifício é o uso pelo agente de objetos aptos a enganar a vítima. Por exemplo, documentos falsos, roupas ou disfarce. Então aqui é um meio material de enganar. O ardil corresponde ao bom papo, é a conversa enganosa. O ardil é o agente conseguir convencer o outro na conversa. Tá? Então artifício é um meio material, é um meio visual, né? E ardil é a conversa, é o bom papo. E o código também prevê qualquer outro meio fraudulento, que é tudo o quanto puder ludibriar a vítima. Né? E utilizou-se o legislador da interpretação analógica a fim de que outras condutas não escapem da tipicidade penal do estelionato. Né? Nenhum tipo de conduta escape da tipicidade penal do estelionato. Tá? Qualquer tipo de artifício ardil ou qualquer meio fraudulento vai configurar isso. Tá? Daí coloca lá, o agente falando de artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento induzirá a vítima ou irá mantê-la em erro, obtendo com isso vantagem ilícita. Não haverá aqui subtração da coisa, ao contrário, será ela entregue pela vítima ao agente mediante algum artifício fraudulento, algum expediente fraudulento. Pode ser artifício, ardil ou outra fraude, tendo ele, desde logo, a intenção de locupletar-se à custa alheia. E essa é a diferença entre estelionato e apropriação indébita. Na apropriação indébita, o sujeito ativo está de boa fé e a vítima não está sendo enganada. No estelionato, a vítima de cara já está sendo enganada pelo estelionatário. Essa é a diferença principal. Porque lá, diz a doutrina que o estelionato é crime material, exigindo, portanto, que o agente obtenha vantagem ilícita, provocando o prejuízo material à vítima. E apontam os juristas ainda que não exige que o engodo seja crível pelo homem médio. Assim não fosse, pessoas mais simples estariam desassistidas pela lei penal. Basta, portanto, que o artifício ou ardil tenham sido suficientes para enganar aquela vítima específica. Então isso aqui é muito importante, porque tem golpes que são muito bestas, tá? Tem golpes muito bestas. E as pessoas caem nesse golpe. Pessoas mais simples ou pessoas mais ignorantes acabam caindo nesses golpes. E mesmo assim vai ser estelionato, porque não se exige que seja crível o estelionato. A gente tem lá o conto do bilhete premiado, por exemplo, que é famoso. Então a gente tem vários tipos de estelionatos que pessoas mais estudadas ou mais inteligentes não cairiam, mais espertas não cairiam, mas pessoas mais simples caem e mesmo assim vai ser crime, tá? Porque o tipo não exige que seja um ardil, um artifício elaborado. Coloquei lá. Além disso, a torpeza bilateral não desnatura a ocorrência do estelionato. Dessa forma, há crime mesmo que a vítima também não esteja com boas intenções. Torpeza bilateral é quando a vítima também não está de boa fé. Tá? Porque o estelionatário se aproveita da torpeza das pessoas. As pessoas gostam, elas são gananciosas, gostam de ganhar dinheiro. E o estelionatário esperto se aproveita disso. O conto do bilhete premiado é um exemplo disso. Né? Você está lá no banco, tem lá um piauzinho, um capiauzinho, fala, ganhei na loteria, ganhei 5 mil reais na loteria, mas minha conta está suja, eu não posso receber esse dinheiro na conta. Você não quer comprar meu bilhete por 3 mil reais, você pega daí os 2 para você e você me dá 3 de dinheiro aqui? A pessoa fala, pô, esse cara é um bobão, vou comprar e vou pegar 5 pau para mim. Eu dou 3 para ele e pego 5 para mim. Quer dizer, a vítima também está com uma certa torpeza. E o estelionatário se aproveita disso. Tá? A mesma coisa no chamado estelionato bancário, que é aquele cara que monta uma representação de um banco, fala que ele é um banco, se veste bem, e fala que vai emprestar dinheiro barato para os empresários. É a mesma coisa de um jeito mais sofisticado. Então o estelionatário sempre se aproveita da torpeza. Então a existência de torpeza na vítima não desnatura o estelionato. Coloquei lá. Há também um limite tênue entre o estelionato e o denominado ilícito civil, que é o mero descumprimento contratual ou
a responsabilidade civil por um dano causado. Por exemplo, fraude negocial, descumprimento contratual, etc. Então, assim, quer dizer, para você ter o estelionato, você tem que ter uma fraude ou um ardil. No caso aqui, se você não tem a fraude ou ardil, você vai ter o ilícito civil. As pessoas descumprem contratos, isso acontece, isso vai ser ilícito civil, não penal. Mesma coisa a fraude negocial. É comum na negociação, é só ver vendedor de carro, por exemplo, tá? É comum numa negociação você ter um nível de mentira, tá? Desde que não tenha uma fraude ou ardil, isso não vai configurar estelionato. Isso vai configurar apenas ilícito civil, tá? Você vai no vendedor de carro, fala que o carro é maravilhoso, não quebra, tá perfeito, o carro tá uma merda. Isso acontece, tá? Então, isso seria fraude, ilícito civil e não estelionato, certo? Bom, o tipo subjetivo é o dolo, né? Age o agente, portanto, com a intenção, desde logo, de locupletar-se à custa da vítima, induzindo ou a mantendo em erro. Então, o crime é doloso, tá? Não tem aqui nenhum elemento subjetivo do tipo, não tem dolo específico, meramente o dolo genérico, que é a vontade de enganar a vítima e se locupletar às custas dela. Depois, consumação e tentativa. Como já afirmado, o crime de estelionato é material, exigindo-se a verificação do resultado, que é a obtenção de vantagem ilícita e, portanto, prejuízo patrimonial à vítima. É admissível a tentativa se a vítima não é enganada de fato pelo agente ou, ainda que enganada, não sofra o prejuízo patrimonial. Então, é admissível a tentativa. Tá? Daí coloquei uma questão do crime impossível, né? Se o meio for idôneo, né? Você vai ter o crime impossível. Mas a questão aqui é que o crime é material e, portanto, admite tentativa caso a vítima não seja enganada ou caso não sofra prejuízo material. Depois, concurso de crime, isso aqui é importante, tá? Porque lá, se o sujeito ativo para empregar a fraude falsifica títulos de crédito ou documentos visando obter essa vantagem ilícita, poderá a doutrina falar que ele pode ser responsabilizado de três maneiras. Ou ele vai responder pela falsificação personada em concurso material, ou ele vai responder pelos dois em concurso formal, ou a falsificação absorve o estelionato, ou o estelionato absorve a falsificação. O que acontece? A teoria mais adotada é essa D aqui, que diz o seguinte: o estelionato, por ser crime fim, absorve a falsificação, que é um crime meio, por conta do chamado princípio da consunção. Então, ainda que o crime de falsificação tenha uma pena maior e seja de ação penal pública, se eu uso um documento falso para cometer um crime de estelionato, por conta de o estelionato ser o crime fim, eu vou responder apenas e tão somente pelo crime de estelionato, que é o que eu queria no final, e não pelos dois em concurso, tá? Só pelo estelionato. Isso, inclusive, está no entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, na súmula 17, que fala assim: quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, quer dizer, o estelionato, por ser crime fim, absorve o crime meio. Depois, a gente tem o estelionato privilegiado, né? Previsto para o primeiro artigo 171 do Código Penal, terá o mesmo tratamento do furto privilegiado, se for de pequeno valor da coisa e o agente for primário. Depois a gente tem as formas semelhantes que são previstas no parágrafo 2º. Eu vou falar da que é mais importante, que é a questão de fraude contra seguro. Tá? Que diz assim: quem destrói total ou parcialmente ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Basicamente, a pessoa vai responder por estelionato. Eu já vi alguns casos acontecer isso na minha vida como advogado. Tá? Teve um caso, por exemplo, de um cara que era um empresário muito rico, tinha um carro importado, uma Mercedes muito cara. Ele queria receber o seguro da Mercedes. O que ele fez? Ele foi e bateu a Mercedes no meio de uma árvore. Deu a Mercedes na árvore e destruiu o carro. Só que daí o seguro achou estranho o local, achou estranho o horário, foi investigar e descobriu uma imagem de uma câmera do cara simplesmente saindo de capacete de moto de dentro do carro. Ele botou o capacete, bateu o carro e saiu e tirou o capacete. Né? Então, quer dizer, é complicado. Daí acabou respondendo por esse crime. E teve um outro caso até mais grave, que foi o seguinte: o indivíduo era um indivíduo pobre, né? Ele fez um seguro de alto valor, de 3 milhões de reais, que cobriria tanto a morte dele quanto a invalidez. E daí, poucos dias depois de ele fazer esse seguro, ele foi assaltado e o assaltante, por algum motivo, resolveu cortar os 2 braços dele e deixar ele inválido. E foi lá e cortou os braços. Daí a polícia começou a investigar, o seguro achou estranho, pediu para a polícia investigar, a polícia começou a investigar.
e descobriu que ele tinha combinado com o próprio primo simular um assalto. O primo receberia, sei lá, 500 mil reais por isso, né? Eles iam simular um assalto e o primo dele foi lá e cortou os 2 braços dele fora. Tá? E ficaram sem o seguro e o cara ficou sem os braços ainda, né? Então, bem complicada a situação. Isso configura estelionato. Tá? Depois, a gente tem a forma majorada. O norma do parágrafo 3º prevê que a pena será aumentada de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Aqui, então, se é tanto um órgão do Estado quanto uma entidade de economia popular, assistência social ou beneficência, a pena é aumentada, tá? Isso aqui veio para aumentar os estelionatos praticados ou contra os órgãos do Estado ou contra entidades beneficentes em geral, tá? Depois, a gente tem o estelionato contra idoso, né? Que foi acrescido pela Lei 13.288 de 2016, né? Acrescentou o parágrafo 971 do Código Penal, com o fim de aumentar a pena, né? Dobrar a pena, na verdade, daquele que empregando fraude, obtém a vantagem patrimonial em prejuízo de pessoa idosa. Tá? Lembrando que idoso é pessoa maior de 60 anos. Tá? Idoso, para fins legais, é aquela pessoa maior de 60 anos, que significa a pessoa que tem 60 anos em um dia, né? A partir de 60 anos em um dia. E esse aumento de pena ele foi criado basicamente para coibir o estelionato contra idoso, que é muito comum. Você tem crimes contra idoso, tá? No Estatuto do Idoso, lá tem crimes próprios. Tá? Tem apropriação de cartão de crédito do idoso, tem vários crimes lá, mas aqui no estelionato o legislador entendeu por bem aumentar a pena. Tá? Bom, depois a gente tem uma questão da ação penal, que eu coloquei lá, o pacote de crime, que é a Lei 13.964 de 2009, modificou a ação penal no crime de estelionato, tornando-a pública condicionada à representação na grande maioria dos casos. Com isso, no seu parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal, somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então, a regra do estelionato é a criação da ação penal pública condicionada, demanda que a vítima represente. As exceções são, primeiro, quando o estelionato é cometido contra a administração pública, direta ou indireta, contra criança ou adolescente, lembrando que criança é a pessoa com até 12 anos, e adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos incompletos, pessoa com deficiência mental, que é a pessoa que tem deficiência mental, pessoa maior de 70 anos, tá? E pessoa maior de 70 não é idoso, é pessoa maior de 70, isso é, quem tem 70 anos em um dia, ou pessoa incapaz. E aqui incapaz é o conceito de civilmente incapaz, tá? Dessa forma é que será de ação penal pública, que a regra, né, será de ação penal pública condicionada à reputação, salvo nas hipóteses elencadas. Porém, o grande debate a respeito da ação penal diz respeito ao direito intertemporal, já que a modificação que tornou a ação penal pública condicionada é considerada mais benéfica ao réu. Ela é mais benéfica, porque antes a ação penal era pública, agora ela é pública condicionada. Nesse sentido, parte da doutrina entende que a norma mais benéfica, que condiciona o exercício da ação penal, deve ser aplicada a todos os casos em que ainda não foi recebida a denúncia. Por quê? Para essa corrente, se já recebeu a denúncia, você já teria um ato jurídico perfeito. Outra parte da doutrina entende que a nova disposição legal deve ser aplicada a todos os casos que ainda não transitaram em julgado, por ser lei mais benéfica. Dessa forma, se aplicaria por analogia o disposto no artigo 91 da Lei 9.099, que dispõe que as vítimas deveriam ser intimadas para, no prazo de 30 dias, oferecer representação sob pena de decadência. E eu entendo que essa é a melhor solução, tá? É uma lei mais benéfica, tem que se aplicar para todos os casos que ainda não transitaram no julgado e as vítimas deveriam ser intimadas para se manifestarem se desejam ou não representar. Tá? Bom, agradeço vocês terem assistido. Muito obrigado. Espero vocês nos próximos vídeos. Quem gostou aí, deixa o like, deixa a curtida, ativa o sininho, sei lá. Muito obrigado e até